É engraçado como o Flamengo passa essa sensação de que a qualquer momento vai acontecer o gol do Flamengo, que o Flamengo vai conseguir sair da enrascada, que o Flamengo vai conseguir melhorar sua condição no jogo, que o Flamengo tem... E isso fica muito claro, a gente falando das substituições, né? Então, durante o segundo tempo, o Corinthians faz 1-0, aí o jogo começa a ir mudando aos poucos, aí uma substituição aqui, outra ali, a coisa vai mudando de figura. Não é que o Flamengo fica avassalador de uma hora para outra, o Flamengo vai construindo com muita paciência, se reconstruindo no jogo com muita paciência. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E que jogão de bola esse de Flamengo e Corinthians, né galera? O Flamengo aí dominando no segundo tempo e o Corinthians também dominando o primeiro tempo as ações. Depois ali o Flamengo se ajeitou em campo e pôde assim fazer valer a sua superioridade técnica sobre o time do Corinthians, né? Também vamos falar aqui do elenco que é muito superior ao elenco do Corinthians, pois quando o Flamengo faz uma substituição, parece que ao invés de piorar, melhora, né? Porque os jogadores que tem no banco são muito qualificados. Eu vou trazer a galera do Linha de Passe da ESPN falando aí sobre esse jogão de bola, né, galera? Essa galera aqui que é show de bola, super qualificada também como comentaristas de futebol, tá bom? Mas antes de ver o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal, tá certo? Se inscrever, deixa o seu like, compartilha o vídeo, ative o sininho da notificação. E também não se esqueça de hypar o vídeo, porque assim você nos ajuda a bater as nossas metas, tá bom galera? Nos ajude a bater a meta de 6.000 inscritos, estamos quase lá. Então é isso aí, vou dar os créditos aqui pro canal da ESPN, tá bom galera? E vamos para o vídeo de hoje. E ele tem se mantido saudável, o Flamengo meio que aprendeu a cuidar dele, para que ele esteja em campo nas tardes ou noites mais importantes. Porque imaginar que ele vai jogar todas é inviável. Aliás, ninguém joga todas, né? Sim. Por mais jovem que seja, e melhor que seja o estado físico. Mas o De Arrascaeta, ao longo do seu período no Flamengo, esteve durante muito tempo, em várias temporadas, fora de combate por causa de lesões diversas, uma aparentemente crônica que ele tem, mas que neste momento me parece em manutenção, digamos. Não o atrapalha, ele continua sendo decisivo. Ele precisa estar em campo, mas em alguns momentos ele esteve em campo, mas não brilhou. Atualmente ele brilha com uma frequência que é surpreendente mesmo, pela idade dele e por tudo que a gente conhece desse jogador. Agora, falando um pouco do Corinthians, o primeiro tempo mostrou, e não é a primeira vez que isso acontece, que o Corinthians é capaz de competir contra o alto nível sem os seus melhores jogadores. Porque durante muito tempo se disse, sem esses jogadores o time é muito pior, não tem condição de competir, não tem aquilo que é necessário tecnicamente para vencer até adversários médios. Isso não é verdade. Sim. O primeiro tempo mostrou que o Corinthians sabe marcar, o que é uma tarefa da qual não se depende do Memphis e do Garro, mas com a bola sabe ser perigoso. A quantidade de gols que foi oferecida ao Yuri Alberto no primeiro tempo do jogo de hoje, nossa, impressionante. Entre elas a penalidade, deveria ser suficiente para o Corinthians vencer o jogo. Ou se colocar em uma posição muito próxima da vitória. Não foi o que aconteceu, porque no segundo tempo, entre aspas, a verdade apareceu, porque o Flamengo não tem um banco de reservas. O Flamengo tem uma reserva técnica que fica no banco porque só podem jogar 10 jogadores de linha. É por isso. Senão esses jogadores seriam titulares. Sim. Como seriam titulares na enorme maioria dos outros clubes da Série A. Dá para formar outro time para competir com o próprio Flamengo. Entre eles o Palmeiras e o Flamengo. E o Cruzeiro, que são os times que, entre aspas, brigam pelo troféu. Embora o Cruzeiro eu sempre mantenha num degrau abaixo. Vamos se enfrentar semana que vem. Do Palmeiras, grande jogo. Mas no momento em que o Felipe Luiz acerta a marcação, corrigindo o problema que o Jailson descreveu com precisão no comentário dele, o Flamengo toma conta do meio de campo e, consequentemente, toma conta do jogo. E aí, assim, o resultado de não vitória do Corinthians passa a ser muito óbvio, muito evidente. A não ser que haja algo que o futebol também é capaz de oferecer, gols circunstanciais, aquela coisa toda que a gente conhece. Mas o normal seria o Flamengo empatar ou ganhar. E foi o que aconteceu numa jogada em que, espertamente, com velocidade, o Flamengo trocou passes. E já no final do jogo fez o gol da vitória. Mas, como eu te dizia antes da gente entrar no ar agora no segundo bloco,
Podemos falar sobre o pênalti do Roberto agora? Vamos chegar já. Vamos chegar já no pênalti. Já. Vou abrir aqui com o Elton para falar também. A gente vai chegar, a gente vai colocar a imagem. Claro. E a gente vai debater, porque é um assunto à parte. Sim. É um assunto à parte no jogo de hoje. Inclusive, mexeu com o resultado. Sim. Tudo bem que o Roberto foi lá e fez o gol dele. Ele se recuperou e essa é uma parte importante Sim. dessa história. Mas sem dúvida. ele se pôs numa situação complicada. Você queria falar alguma coisa que eu vou passar pro Elton? Não, pode passar, a gente vai falar do pênalti depois. Vamos nessa sim. A gente estava na redação, né, Elton? E tô falando aqui de como o Flamengo saiu do zero e construiu a vitória dele, né? Num primeiro tempo muito ruim. É engraçado como o Flamengo passa essa sensação de que a qualquer momento vai acontecer o gol do Flamengo, que o Flamengo vai conseguir sair da enrascada, que o Flamengo vai conseguir melhorar sua condição no jogo, que o Flamengo tem... E isso fica muito claro, a gente falando das substituições, né? Então, durante o segundo tempo, o Corinthians faz 1-0, aí o jogo começa a ir mudando aos poucos, aí uma substituição aqui, outra ali, a coisa vai mudando de figura. Não é que o Flamengo fica avassalador de uma hora para outra, o Flamengo vai construindo com muita paciência, se reconstruindo no jogo com muita paciência. E a gente fala, o Flamengo vai fazer um gol, hein? O Flamengo vai fazer um gol do Flamengo. Tá mais perto, o Flamengo fazer o segundo, e nem era um massacre. Sim. Mas a forma como o Flamengo conduz, em alguns jogos o Flamengo parece uma naja, né? Sim. Tá ali, tá quietinho, parece que não vai fazer nada, quando você vê, pegou e aí já era. É o que acontece mesmo, William. Boa noite para você, companheiros fãs de esportes. Eu acho que vários fatores contribuem para isso, né? Os jogadores que chegaram no meio da temporada já estão adaptados às competições, a forma como os adversários jogam não a Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Acho que isso ajuda demais o elenco entender como lidar com determinados jogos. O Flamengo, ele flerta com algumas situações dentro dos jogos, não necessariamente no mesmo padrão. O jogo contra o Estudiantes, o Flamengo poderia ter matado na ida, né? Vamos lembrar como o Flamengo começou o jogo. Parecia que ia matar a partida. Sim. Já nos 15, 20 primeiros minutos. E houve uma queda de rendimento, foi o contrário, né, do que aconteceu contra o Corinthians. O jogo da volta contra o Estudiantes também. Um time que sentiu dificuldades para jogar contra um adversário que conseguiu pressionar o Flamengo muitas vezes no campo de defesa do Flamengo. Então acho que eles começaram a lidar com essas nuances que as competições trazem, né? Um mata-mata que é bem diferente, o mata-mata de uma competição internacional, num campeonato de pontos corridos que você tem que gerenciar calendário, gerenciar pulmão, né? Sim. E isso é importante também. Mas esse jogo do Corinthians, ele traz algumas questões interessantes, porque a gente não pode dissociar do que o outro lado ofereceu. Sim. Porque o Corinthians partiu dessa ideia de 3 zagueiros, sendo que um deles o Ranieri fechando pelo lado esquerdo. E aí houve um duelo individual, né, do Carrascal com o Ranieri, que criou muitas dificuldades ali. Eu acho que esse embate aconteceu muitas vezes, principalmente no primeiro tempo. E eu acho que o Corinthians se salvou muito mais, não no sentido de que se defendeu bem, mas o Flamengo não encaixou o seu jogo que a gente viu encaixar no segundo tempo. Eu acho que vai muito mais, acho que flerta muito mais com a capacidade do Flamengo em decidir, que não aconteceu no primeiro tempo, do que necessariamente a capacidade do Corinthians em se defender, e acabou conseguindo no primeiro tempo se defender razoavelmente bem. E aí vem aquela coisa de você ter um banco de reservas que transforme a forma do time jogar. Que é aí que eu acho que não é você ter quantidade, você ter 22 jogadores. Porque uma coisa é você ter 22 jogadores, 11, aí você tem 11 iguais no banco de reservas. Se sai o Alexandro, entra o Vinha ou entra o... Não é dessa forma. Você tem 22 jogadores que conseguem transformar a forma da equipe de jogar. Sim. Porque o Luiz Araújo joga de uma forma, é um ponta como o Samuel Lino. Mas é um cara que traz pra dentro, é um cara que tenta um último passe. O Samuel Lino é o cara que abre o campo, é o do 1 contra 1. Você tem caras diferentes que transformam o jogo. Então o Felipe Luiz diz, o que eu preciso nesse jogo agora para fazer o Flamengo jogar diferente? O Samuel Lino não tá conseguindo vencer o Mateuzinho no 1 contra 1. Eu vou trazer um cara que vai buscar o jogo interno e vai incomodar o lateral adversário. O Plata, ele joga de uma forma... O Arrascaeta joga de outra. O Arrascaeta saindo de dentro para fora para fazer essa dobra ali com quem está jogando pela esquerda. Troca de posição com o Luiz Araújo. Hoje ele jogou um pouco mais recuado com ele colocou o Jorginho no banco de reservas, né? Começou com o Saul fazendo a função ali
quase de primeiro homem do meio campo, que com a fase ofensiva é um cara que distribui, mas a fase defensiva já tem um pouco já de dificuldade. Que é um cara que está se adaptando aí no futebol brasileiro, um time sem a bola, simeonista como sabe defender, mas é diferente. Então acho que o Flamengo tem repertório. Não é só você ter 22 componentes de uma orquestra. Sim. Os caras sabem tocar instrumentos diferentes. Exatamente. E eu acho que isso e várias faz muita composições diferença. diferentes. Você citou aí a questão do primeiro tempo que a gente está falando aqui. Algum de vocês, porque o Rossi, na saída, no intervalo, ele citou a questão física. Ele falou do primeiro tempo e tudo, mas que a questão física está pegando um pouco também, não está conseguindo desenvolver da forma que desenvolve, porque teve viagem e tal, sequência de jogos e tudo. Vocês concordam com o Rossi? Vocês sentiram que o primeiro tempo do Flamengo, e algumas peças também não vinham, muito mal e tal. De novo. Foram questões mais individuais, questões que têm mais a ver com o Felipe Luiz, ou tem a questão física prevalecendo? Na minha visão, foi mais questão do Felipe Luiz ajustar. Tá. Assim, para mim foi por exemplo, o Corinthians sai com 3 zagueiros. O Ranieri, o Felipe Luiz teve que esperar o jogo começar para entender que o Ranieri não seria volante e que ele seria um zagueiro pelo lado esquerdo. Tá bom, o jogo começou. Passaram-se 10 minutos, 15 minutos. Tá o Ranieri virando a bola no Mateuzinho, que tá aqui nas costas do Samuelino e do Vinha. E não teve ajuste. Do outro lado estava acontecendo a mesma coisa. O Carrascal, o De La Cruz e o Emerson Royal. Estavam os 3 pelo lado direito. Tanto que chega um determinado momento do primeiro tempo que o Felipe Luiz ele estava tentando orientar o Carrascal lá do outro lado. Para saber se o Carrascal estava olhando para o Felipe Luiz assim para saber, eu vou no Ranieri para dar o bote ou eu fico aqui porque o Bidu está nas minhas costas. Mas essa é a prova da confusão, né? Exatamente. Porque justamente o que o Corinthians fez era com o único objetivo de gerar essa dúvida, dos dois lados. Exatamente. Por isso sempre havia espaço pelas laterais por causa disso. O Samuelino estava na dúvida se ele dava o bote. Tanto que o gol, a jogada do pênalti, não o gol, né? Porque o Yuri Alberto bateu daquele jeito, mas a jogada do pênalti sai quando o Léo Ortiz vai dar um bote no Guinegão, na ala esquerda, ainda no campo do Corinthians. Tava todo mundo desarrumado, ninguém sabia quem tinha que marcar quem. O Léo Ortiz sai na caça do Guinegão, que tá lá atrás. E aí abre um clarão. E aí consegue sair o passe, se eu não estou enganado, é do Bidu, né? O Yuri Alberto, que sai nas costas da defesa, enfim, bate a bola na trave e depois que sai a penalidade. Então tinha um desencaixe ali nítido para mim. Então eu entendo a questão física, alguns jogadores aí por conta de viagem, por conta do desgaste lá emocional, por conta da cobrança de pênalti, mas eu não vi questão física no primeiro tempo do Flamengo, não. Foi questão tática. Os 3 zagueiros com os 2 alas, o Felipe Luiz ele ficou ali perdido no encaixe. Ele não soube, no primeiro tempo, resolver a questão que estava acontecendo do Dorival Júnior com os 3 zagueiros de 2 pontos. Tanto que no intervalo ele já vem com 2 mudanças e ali sim, ali ele acertou. No primeiro tempo ainda, ele tenta acertar com o Saul. Botando o Saul desce ali, faz uma linha de 3, vamos tentar sair, só que nem assim. Você teria mudado no primeiro tempo ainda? Então, a questão... Faria isso? É muito difícil o treinador fazer isso. É difícil fazer isso, mas do jeito que tava, ele teria que abrir mão de um dos 2 meias, né? Ou a Arrascaeta ou o Carrascal, ainda bem que ele é o treinador, não sou eu, mas ele teria que abrir mão de um dos 2 para tentar ou colocar um zagueiro ou um volante, para pelo menos igualar a linha de 3, porque do jeito que tava, o Flamengo não estava conseguindo igualar a marcação. O que aconteceu? Quando o Saul baixou para fazer 3 zagueiros, o De La Cruz ficou sozinho no meio. O Carrascal e o Arrascaeta não acompanharam o movimento, eles não desceram. Então foi aí que o Breno Bidon teve mais espaço ainda do que ele já estava tendo. Então rolou uma confusão danada. Então o Felipe Luiz, naquele momento, para mim, né, a minha opinião, agradeceu que acabou o primeiro tempo para ele conseguir acertar. Tanto que ele já volta com o Alexandre e o Danilo para justamente ter um pouco mais de qualidade na posse da bola e ali igualar numericamente, né, ter um pouco mais de tranquilidade, assim que eu digo, porque o segundo gol, e a gente vai falar depois, sai lá do Rossi. Foi. É uma saída de bola com o Rossi lá atrás que o Corinthians sobe, aperta a marcação e depois que vai resultar no lateral. Então assim, o Felipe Luiz conseguiu no intervalo ajustar a marcação que não conseguiu durante o primeiro tempo todo. Porque se o Saul já tem uma limitação para jogar à frente da defesa, o De La Cruz, então, nem se fala, né? Sim. Você fica muito desprotegido ali. Então o Corinthians conseguiu trabalhar com muita associação, Guinegão com o Bidu, Bidon com o Mateuzinho. O primeiro tempo do Bidon foi primoroso. Absurdo. Foi absurdo a liberdade que ele teve para jogar, a bola que ele jogou. Então, assim, acho que o Corinthians é uma noite para
muito arrependimento, né? Pelo que não fez. Pelo que não fez. Pelo que não fez. E teve oportunidade. O jogo se apresentou para um primeiro tempo de um placar. 11 finalizações no primeiro tempo. Assim, o primeiro tempo ter terminado 0-0 é para pensar como, né? Como foi possível o primeiro tempo terminar 0-0? O Flamengo não acertou um chute novo no primeiro tempo, certo? No primeiro tempo? Certo. Nada, né? Certo. Nada. Teve a faca e o queijo na mão ali. O Corinthians, é aquilo que a gente falou, acabou desperdiçando a oportunidade. Essa questão física que a gente está falando do primeiro tempo, citada pelo Rossi, né? No segundo tempo ela se inverte, né? Se é que tinha uma questão física que o Flamengo no primeiro tempo, ela se inverte, porque com as substituições o Flamengo vem mais fresco e o Corinthians se desgasta. E aí quando precisa fazer substituições, a diferença técnica é grande, mas claro. Tem uma questão física que pega no segundo tempo. A Não gente deu para manter o nível. Enquanto o Flamengo jogou na Argentina, o Corinthians treinou a semana toda. Então, digamos, uma semana dedicada ao descanso e à preparação para fazer a melhor partida possível contra o Flamengo. Por 45 minutos o Corinthians foi bem sucedido, depois não. E aí eu acho que tem a ver também com a mudança de dinâmica do jogo que acontece quando o Flamengo se estabiliza no gramado, na volta do intervalo. E aí, tecnicamente falando, do mesmo jeito que todo mundo que está assistindo com mais atenção percebe que a coisa vira em termos de quem é protagonista, os jogadores em campo sabem também, dos dois lados, né? Eles obviamente notam que a maré mudou. Sim. A gente não tem nenhum motivo para não acreditar no Rossi, né? Sim. Quando ele fala uma coisa a respeito do ambiente interno do time dele, você tem que levar isso em consideração. E assim, ele falou depois que o Flamengo ganhou o jogo. Então não se trata também de uma situação de uma desculpa, uma explicação que o jogador odeia dar também. Então algo acontece e aí não tem como tirar a razão de quem reclama desse tipo de coisa. Porque é muito jogo, pouco tempo, mesmo... mas até o elenco do Flamengo, vocês não falam aí que tem 2 times? Tem. Mas o calendário é cruel a esse ponto. E é difícil para jogar tantas partidas em tão pouco tempo. Não sei se é uma coisa meramente física ou se é um desgaste mental de tanta necessidade de estar no mais alto nível. E o Flamengo fez 2 partidas difíceis nesse aspecto nos meios de semana passados. Nos 2 últimos. Sim. E teve que intercalar os jogos do Campeonato Brasileiro totalmente envolvido, porque é uma situação de anúncio da instituição de buscar o título do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, daqui a pouco a gente vai falar, né? Perdeu. Várias circunstâncias podem ser consideradas na derrota do Palmeiras hoje, o gramado, a reclamação, etc. Mas é claro que tem a ver com o Libertadores também. É lógico que tem. Sim. Porque, mesmo que seja um time completamente diferente, da mesma maneira que um clube se mobiliza demais e no fim de semana passado, todo mundo no Flamengo só pensava no Estudiantes e no meio de semana. E o que tinha na semana passada, no fim de semana, clássico com o Vasco. Sim. Que vem melhorando muito. Deu mais uma prova. Ganhou do Cruzeiro. Indiscutível de que compete mais, se defende melhor, os jogadores mais confiantes. As coisas estão se acertando. E aí, assim, do mesmo jeito que você não consegue se mobilizar da maneira que você deve para disputar um clássico, porque você tem um jogo no meio da semana que é vital, eu acho que quando essa etapa passa, e mesmo que você só tenha Libertadores daqui a não sei quanto, você ainda tem que lidar com todas as pressões que isso te traz. Porque a Libertadores agora só daqui a um mês, mas agora entra a corrida do Campeonato Brasileiro de novo de quarta e domingo, né? Enfim, estou resumindo aqui a quarta e domingo para não ter que ficar falando de dias da semana. Claro. Mas enfim, quarto domingo. E essa situação do Brasileiro de agora... Cruzeiro, Bahia, Botafogo e Palmeiras antes do Racing. A questão do Campeonato Brasileiro agora é que ninguém desgarrou, né? Tem isso. Então tá realmente sendo decisão todo final de semana, sendo lá os 3 pontos decisivos para cada clube e também a questão da Libertadores. Eu estava falando do primeiro tempo, obviamente não desacreditando do Rossi, mas é que, para mim, obviamente, tem a questão física, tem a questão mental. Para mim, o que o Kifuri falou é primordial por conta do que aconteceu na Argentina. Mas eu achei mais importante em relação ao que aconteceu no primeiro tempo foi o desencaixe tático. Também. Não a questão física. Claro. Só para deixar registrado. Claro. Eu entendo a questão física, mas eu acho que o desencaixe tático foi
mais latente. A gente tá vendo os lances aí, a gente pode colocar aí o pênalti do Yuri Alberto, então, pra gente entrar nessa questão aqui. A gente vai falar mais de Flamengo, daqui a pouco vai falar da vitória do Bahia sobre o Palmeiras. Vamos ouvir o Felipe Luiz, vamos ouvir o Dorival Júnior aqui. Você continua com a gente no YouTube, aliás, agradecendo a galera toda que tá participando com a gente aqui. No intervalo a gente segue no YouTube e aí eu vou citar uma parte da galera que tá com a gente aqui. Nominalmente? Eu realmente, ó, a gente tá com a imagem aí. Realmente, André Kfouri, você fez a lista aí, né? A gente estava falando no intervalo aqui no YouTube, né? A lista É a minha lista. das piores cobranças. As da cobranças história do mais Corinthians. infames. Essa aí, se a gente pegar todos os clubes, ela vai ser um top 10 fácil, viu? Vamos colocar em contexto. Diga lá. O Yuri Alberto se recuperou no jogo. Sim. Ele teve claramente uma baixa de confiança depois desse lance aí. Tanto que ele foi lançado pelo lado direito, né? Uma bola que da diagonal da direita para o centro. E em condição de finalizar, bateu muito mal de pé direito. A bola foi no peito do Rossi, que fechou o ângulo. É uma boa defesa, mas é mais um gol perdido do que um gol evitado. E não faz muito tempo, o Yuri Alberto teve uma temporada inteira de situações em que na hora que ele recebia uma bola como essas aí, ele mais torcia para o gol sair do que ele fazia o necessário para o gol sair. Verdade. E ele foi muito criticado injustamente, ele foi perseguido em várias situações e, assim, com muito trabalho que ele próprio detalhou publicamente, saúde mental, conversa com profissionais, apoio dentro do clube, apoio familiar, tudo que consegue colocar de volta a cabeça de um jogador no seu lugar para ter o melhor desempenho que ele pode, ele conseguiu subir essa montanha que não é para todo mundo. Diante do que aconteceu com ele e a queda drástica que um jogador que volta da Europa para jogar no Corinthians e todo o ambiente do futebol brasileiro aplaude a contratação porque esse é um jogador jovem com uma perspectiva ótima, seleção brasileira e tudo mais. A contratação e a compra, né? E a compra depois. Então, voltar do momento de baixa total que ele conseguiu se recuperar, é algo que merece muito elogio. Até por isso eu vou fazer o comentário que eu vou fazer agora. Ele estava há 4 meses sem fazer um gol. E tem um pênalti contra o Flamengo numa jogada em que ele faz parte. Ele finaliza de perna esquerda, não tão bem quanto ele gostaria. Acredito que se ele acerta, ele faz o gol. E na sequência tem o pênalti e ele vai bater. A cavadinha é uma decisão tão importante e tão séria que o jogador ele não pode ser pego. Eu sei que é complicado falar isso, mas se o cara decide fazer isso, ele tem que fazer o gol. Eu acho que a cavadinha o cara só tem a perder. A margem para um constrangimento e uma coisa que pode durar muito tempo, como dura até hoje na história da carreira do Alexandre Pato. Sim. Confusão no vestiário, treinador maluco com ele, jogadores, companheiros que tiveram que ser contidos para evitar uma situação pior. Sim. Por causa disso. Então existe uma questão muito clara aí de responsabilidade e falta de responsabilidade. E uma coisa é você tentar uma cavadinha com o seu time ganhando por 4-0, um clima de festa no final do jogo e tal, as pessoas vão esquecer. Se o goleiro adversário ficar parado e a bola simplesmente cair na mão dele. Agora, numa situação como essa, início de jogo, você está há 4 meses sem fazer um gol, você não deve, não pode, é difícil falar, mas você não deve se colocar nessa situação. Ele se recuperou no jogo, o que é algo a ser elogiado também, porque lançado numa jogada individual, ele dá um drible lindo no Léo Ortiz, entra na área, o gol que ele fez é mais difícil do que o gol que ele perdeu, e faz o gol e, entre aspas, apaga essa imagem aí. Mas, na verdade, não apaga, porque o Corinthians perdeu o jogo. Exatamente. E a culpa é do Yuri Alberto? Não, a culpa não é do Yuri Alberto. A culpa de ter perdido o pênalti é que ele chama para si a chama responsabilidade. demais. A imagem é automaticamente relacionada ao erro dele na cobrança do pênalti desse jeito, porque não é perder o pênalti. Sim. É cobrar dessa maneira. E o goleiro esperar a bola. E ainda crescer para cima dele, na casa dele. Aqui todas as coisas que fazem parte da descrição. Sentado, que a bola cai no colo do Rossi sentado. que já estava sentado. Exatamente. Tudo isso colocado,
os 3 pênaltis mais infames da história do Corinthians. Por favor, a lista. Roger Flores, 2005 na Copa do Brasil contra o Figueirense. Ridículo. Alexandre Pato, 2013 Copa do Brasil contra Patético. o Grêmio. E Yuri Alberto, 2025. É horroroso. Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. A disputa é boa, hein? Tecnicamente, o pênalti do Pato foi melhor cobrado que o de hoje. Foi. Mas a gente tava conversando isso. Deu a impressão que o Yuri chutou um gramado. Mas é verdade. não. Deu a impressão que o Yuri chutou um gramado, que ele não tentou, não é possível. pelo que menos tentasse falou fazer isso. A minha impressão, desculpa, Bertozzi, não. até pode passar mesmo. Tá. A minha impressão é que ele realmente errou a cavadinha. Sim, não, Ele não pegou do jeito que ele queria e foi um desastre. O Pato ainda colocou alguma força na bola. A impressão é que o chute foi Louco que o mascado. goleiro era o Dida do outro lado, né? Bem parece que ele maluco chutou também. o chão. Tentar cavar no Dida é realmente... É brincadeira, né? Aí é sem noção da realidade. A gente sempre falou que o Pato tinha uma relação meio esquisita com o jogo de futebol. É. E é engraçado, parênteses, né? Fiz Milan e Nápoles hoje, então fui rever a estreia do Pato. Quero mandar um beijo pro amigão. Amigão, te amo. Opa, Fui beijo lembrar a todos narração nós. do amigão no Milan e Nápoles, que foi a estreia do Pato, né? Então... né? Adoro aquela narração do amigão. Então, trabalhou com o Dida, inclusive, lá. Feito esse parênteses. Concordo com o André, a cavadinha é um recurso que, quando bem executado, é perfeito, porque também é um engano. O pênalti também é um engano, né? Você espera o goleiro se decidir, a partir do momento que ele se decidiu, você toma a decisão em cima da decisão dele. Mas, cara, é isso, porque isso fica com você, assim. O resto assim, o Yuri Alberto, pós a aposentadoria do Yuri Alberto, falando sobre a carreira do Yuri Alberto, vamos lembrar de vários momentos da carreira do Yuri Alberto, inclusive esse. Inclusive a cavadinha. Então, assim, não precisava. Não precisava. Este lance está colado na carreira do Yuri Alberto para sempre. Eu acho que desequilibra ele durante o jogo. Mas então. eu vou falar daqui a pouco dessa imagem que está aqui atrás, daqui a pouco a gente mostra também, porque ele até chorou. Era isso que eu ia Chorou Quando ele faz o gol, ele chora. Quando ele volta para o segundo tempo, vou te passar a bola, Gelson. Não, fique em Quando paz. ele volta para o segundo tempo, a torcida do Corinthians grita o nome dele. Sim. Dá uma moral pro cara. E achei até bacana da parte da torcida, porque, né, dá uma moral. Não adianta nada você ficar hostilizando, xingando e tal, enquanto tá rolando o jogo. E aí ele volta, ele faz o gol e ele... Cara, isso é uma prova, por mais que ele tenha se reerguido, se recuperado, é uma prova, né, uma força mental danada com tudo que ele passou, ainda essa linha é muito tênue, muito frágil, cara. Eu acho que isso aqui comprova o que aconteceu na sequência do pênalti. Acho que o descontrole emocional dele na hora de tomar as decisões. Então, eu ia aproveitar ali que o que o André citou, né? Porque, assim, na minha concepção, você traz uma responsabilidade, né, para si que às vezes não tem necessidade. Obviamente a escolha dele, a escolha foi dele de bater o pênalti daquela forma. Só que, assim, o Corinthians hoje é um time inferior ao Flamengo. Só que é um clássico das duas maiores torcidas que tem um peso gigantesco no país. O Corinthians já estava atropelando o Flamengo dentro de casa no estádio lotado. Você tem um pênalti ao seu favor. Então você tem ali uma decisão. Você tomou a decisão de cavar um pênalti e perdeu um pênalti que a bola cai no colo do Rossi que estava sentado. Então, assim, aí ele tem que arcar com as consequências da escolha que ele fez. E aí você vê claramente, e aí tudo que o André falou em relação, né, à saúde mental, toda a recuperação que ele teve, e aí são aplausos mesmo, porque o que o Yuri Alberto passou. Só que você viu no primeiro tempo, depois de todas as chances que ele foi perdendo, porque ele foi perdendo uma chance atrás da outra. Uma, inclusive, que ele domina a bola, ele leva para a perna esquerda e o Léo Ortiz conseguiu se recuperar. Em outros momentos, talvez se ele não tivesse perdido o pênalti, daria um tapa para a direita e tentaria dar uma chapada na bola, sabe? Assim, ele foi perdendo ainda mais a confiança ao longo do primeiro tempo. E o choro é o atestado. O choro é o atestado de que ele sentiu absurdamente a besteira que ele mesmo escolheu fazer. Então, assim, você tem que estar preparado para comprar uma briga, né, caso você escolha fazer uma cobrança desse nível. Você está com a cabeça tranquila, você está em paz com a pressão que vai ter caso você perca o pênalti. Eu acho que você tem que saber que você é muito grandão no exatamente, clube, muito exatamente. grandão mesmo. E as lágrimas no gol, as lágrimas pós-gol, porque até antes do gol, tá? Não sei se todo mundo viu, antes de começar o segundo tempo, ele tá ajoelhado antes do juiz apitar o início, né, Wilton? Antes dele apitar o início do segundo tempo, o Yuri Alberto tá ajoelhado no campo, assim, ó, orando lá, enfim, fazendo a prece dele, e aí cada um com a sua fé, mas
ele obviamente ainda estava sentindo o pênalti que ele escolheu fazer. Claramente, Ele que sim. escolheu. Sim. Sabe? E ali, enfim, depois ele cai ali, faz o gol, começa a chorar. Ele obviamente não estava sentindo, não estava aguentando o peso do que ele escolheu fazer. E aí, eu ainda vou fazer só o PS, que a torcida do Corinthians ainda abraçou ele. Foi. Tá? Porque a torcida do Corinthians não vaiou. No meio do primeiro tempo, gritaram o nome dele. Não vaiou de imediato, aplaudiram lá quando retornou. Tá? Porque se fosse em outros times, é isso. Algo pouco comentado, creio. O goleiro com quem ele tentou fazer isso. O cara que acabou de No meio da ser semana foi herói. Não tem um goleiro no mundo mais tranquilo e confiante numa cobrança de pênalti neste domingo do que o cara que pegou 2 pênaltis na Argentina, depois de ter falhado no gol. É isso. Tem uma imagem no perfil no Instagram da Comebol, tem um pequeno vídeo com a bola já na rede do Flamengo e o Rossi com a mão no rosto, assim, se lamentando por ter ido leve. Ele mesmo disse, né? Ele foi leve, a bola entra e tem um jogador do Estudiantes dando uma zoada. Então ele passou o jogo inteiro pensando nisso também. Agora, é uma falha técnica num lance que ele acha que ele deveria ter defendido a bola. E aí na cobrança... Não foi displicência Não. dele. Ele errou. Ele não virou de costas. Exatamente. Né? Ele errou. Ou ele se ajoelhou. Exato. Não. Isso aí, vai. E aí nas cobranças de pênaltis ele fala, agora eu não só vou apagar o meu erro, como eu vou decidir isso aqui e vamos ganhar. Menção honrosa para o senhor Léo Pereira, não posso não deixar... Deveria ter dito isso na noite aqui, pela cobrança Meu que ele Deus fez. do céu. Foi espetacular e foi de matar o torcedor do coração. né, Léo Pereira? Alguns que estavam lá na plata quase se não voltam pro Brasil. O que é necessário para bater um pênalti daquele jeito, naquela circunstância, brincadeira. mas também é uma coisa para poucos. Fala, querido. Existem pênaltis perdidos e pênaltis perdidos. Porque se ele bate um pênalti com força ali, chuta na lua, ou a bola toca na trave, ou o goleiro defende, seria um pênalti perdido de qualquer forma. A questão é como o pênalti foi perdido. Aqui a gente fala do Eu último acho que- pênalti, né, Elton? Chuta no meio que dificilmente o goleiro não vai pular, né? Exatamente. Meio ao canto da certeza. E a gente viu como os jogadores do Flamengo bateram contra os Estudiantes, né? Pareciam faltas batidas no ano. Mas eu vejo por um aspecto, claro, o futebol é um jogo coletivo e tem aquela história, né? Ora, ora, se não são as consequências das suas próprias atitudes. Mas eu acho que nesse caso específico do pênalti perdido, foi um pênalti mal executado. Né? Ele raspa muita... pega ele muito pega mal, embaixo da bola e a bola vai com pouca velocidade. Isso traz, até puxando o que o André trouxe, porque ele foi publicamente criticado pelo Mano Menezes, deixou ele muito chateado, a família, e eu acho que com razão, o Mano Menezes pegou muito pesado com o Yuri Alberto, e ele, depois dali, entrou numa bola de neve de crise de ansiedade, né, flertar ali com depressão, enfim, saúde mental dele foi realmente prejudicada por aquele episódio. E quando ele pega a bola contra o Rossi, que o Rossi viveu no meio da semana, contra o Flamengo, na Neoquímica Arena, o Corinthians vindo de uma derrota para o lanterna do Campeonato Brasileiro, exatamente. que não ganhava de ninguém, ganhou do Grêmio, do Mano Menezes que criticou o Yuri Alberto. E ele pega essa bola e faz o que fez, mostra que tem um personagem, ele está dizendo para ele mesmo que ele é capaz. Tem que sustentar. Mas foi mais. É isso. São as consequências das suas próprias atitudes. Que depois ele consegue fazer o gol. E eu acho que o desabafo, o cara chorar depois de um gol, pedir perdão à torcida, como a gente vê na imagem aqui no nosso telão, faz totalmente parte do ser humano. Ele conseguiu se redimir naquele momento. Era o gol do 1-0, que seria o gol do 1-0 na cobrança de pênalti. Sim. Ele conseguiu, no segundo tempo, fazer o gol. Como disse o André, muito mais difícil do que a cobrança de pênalti, mas é jogo coletivo, mas envolve uma torcida que veio de Recife para São Paulo jurando muita gente. Já era uma semana de muita pressão, né, de organizados irem ao CT para conversar com a diretoria. Então, é claro que, pensando do ponto de vista individual, parece uma recuperação mental de um cara que teve confiança de contra o Flamengo bater do jeito que bateu,
mas tem que pensar no todo, tem que pensar na semana também. Então acho que são dois aspectos que precisam ser colocados nessa cobrança mal sucedida do Yuri Alberto. Então, galera, tá aí. Você curtiu a galera do Linha de Passe falando sobre esse jogão aí entre Flamengo e Corinthians, né? Falaram aqui das polêmicas que rolou aí durante a partida. A gente deve aí exaltar aí o jogo do Corinthians no primeiro tempo, mas também a superioridade do Flamengo no segundo tempo. O Flamengo depois se encaixou. O jogo, cara, não tem pra ninguém, né? Então ficou ali Corinthians meio amassado no segundo tempo. O Flamengo também, cara, primeiro tempo o Flamengo foi horrível, né? O Corinthians conseguiu ali equilibrar as forças com o Flamengo e mais do que isso, conseguiu pressionar o Flamengo de uma forma que eu ainda não tinha visto ninguém pressionado. Então é isso aí, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa like, compartilha o vídeo, ative o sininho da notificação e também hype o vídeo para que você nos ajude a bater as nossas metas, tá bom? Nos ajuda a bater a meta de 6 mil inscritos, beleza, galera? Se inscreva aí, não deixe de se inscrever. E até o nosso próximo vídeo com mais notícias do Mengão.